Vamos lá, galera. Vamos para a terceira parte aí da nossa revisão. Questão 22. Determine o valor de log de 2 vezes raiz cúbica de 2 na base 4 raiz quadrada de 2 menos log de 5 raiz cúbica de 5 na base 25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui. Vou trabalhar com esse log aqui primeiro. Vou trabalhar com esse log. Então vou chamar esse log aqui de M, por exemplo. M não, vou chamar de X, tradicional, né? Desculpa aí, vou chamar de X. E o outro log, eu vou chamar de Y, esse log aqui, tá? Vou trabalhar cada um deles, depois eu faço a subtração. Então, no primeiro passo aqui, eu vou achar o valor de x, que é log, aonde a base é 4 vezes raiz quadrada de 2. O logaritmando é 2 raiz cúbica de 2. Isso é igual a x. Então, vou usar a definição do log. Qual é a definição do log? Né? A base do logaritmo elevado ao valor do log. Então, quando eu elevo a base do logaritmo ao valor do log, eu vou obter quem? O logaritmando. Tá? 2 raiz cúbica de 2. Pô, até aí foi log. O log acabou. Agora eu tenho que saber trabalhar com potência, com radicais, tá? Então o log acabou aí. Tranquilo? Agora, aqui é radicais e potência. Então, primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte. Ó, quando você tem um radical assim, eu vou fazer aqui e depois eu vou apagar, tá? Tá certo. Quando você tem um radical e quer escrever esse radical na forma de potência, você vai fazer o seguinte. Tá vendo o ar que é o radicando? Ele vai vir a base da potência e o expoente é fracionário. Tá? O expoente é fracionário. Quando o expoente for fracionário, eu posso escrever em radical ou vice-versa. Tá? Então, olha só. Você pode guardar assim. Quem está na sombra vem para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Ou quem está por fora fica por baixo. Quem está por dentro fica por cima. Tá? Então, eu vou escrever ambos radicais com essa característica aqui. O 4, escrevendo na base 2, eu não posso escrever esse 4 na base 2 da seguinte maneira, assim, ó. 2 ao quadrado? Posso. Vezes, vou escrever o 2, raiz quadrada de 2 em forma de potência. Vai ficar 2 elevado a um expoente fracionário. Ó. Quem é o expoente do 2? 1. Então, ele vai ficar aqui, ó. No numerador. E o índice é 2, que é raiz quadrada 2. Quem está por fora fica por baixo, ou seja, quem está no sol vem para a sombra. Só que isso aqui está elevado a x. Tá? Aqui é a mesma coisa. 2 vezes 2, o expoente é fracionário. O expoente desse 2 é 1. Então, quem está na sombra vem para o sol. Quem está no sol vem para a sombra. Tá? Vou apagar aqui. Beleza? Então, em relação a radicais, para essa questão, já tem o suficiente. Agora eu tenho potência, multiplicação de potência com a mesma base. Então, se eu vou multiplicar a potência com a mesma base, eu conservo a base, deixa eu colocar um pouco mais para cima. Conservo a base e vou somar os expoentes. Então, eu vou ter 2 mais meio, isso está elevado a x. E é igual a multiplicação de potência com a mesma base, eu conservo a base e somo. Aqui o expoente do 2 está aqui, 1 mais 1/3. Beleza, né? Então agora, olha só. Aqui eu tenho 2. Aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, quando você tem um número inteiro mais uma fração, ou um número inteiro menos uma fração, você pode fazer o seguinte. Ó, conserva o denominador 2 e faz aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então ficou 5 meios. Sandro, da onde apareceu esses 5 meios mesmo? Ó, foi 2 vezes 2, 4. O resultado eu somei com 1. Aí deu 5. Beleza?
Então, vou fazer a mesma coisa desse lado. Tenho 2. Então, vou conservar o denominador 3. Vou fazer 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, 4 terços. As bases são iguais. Para a igualdade satisfeita, eu vou igualar quem? Os expoentes. E outro detalhe. Aqui tem uma potência de uma potência. O expoente de dentro eu multiplico de fora. Então, multiplicando ali, eu vou ter 5 meios de x é igual a 4 terços. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 15x é igual a 8. Tranquilo? Logo, x é igual a 8 quinzeavos. Ou 8 sobre 15, se você queira pronunciar assim. Então, agora eu vou deixar ali guardado aqui, ó. Vou deixar guardado o valor de x. Agora eu vou em busca do valor de y. Tá? Vamos fazer com calma. Então você viu que logaritmo, de vez em quando a sua dificuldade em logaritmo não é no logaritmo em si. Você guardou a definição. O problema aqui é que você está usando outras regrinhas, como potenciação, radiciação, enfim, tá? Então vamos aqui, ó. Agora eu tenho log, né? Log, onde a base é 25 e o logaritmando é 5 raiz cúbica de 5. E isso tudo é igual a y ali que eu chamei, tá? E agora aplicando a definição de logaritmo, a base do logaritmo elevado ao valor do log é igual ao logaritmando. 5 raiz cúbica de 5. O 25 dá para escrever na base 5? Sim. O 25 na base 5 é 2 ao quadrado, tá? Só decompor em fator primo, é que você vai ver que é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, tá? Igual, ó, aqui já vai idêntico que nós fizemos aqui, ó. Tá? Ó, tem um radical, eu vou escrever com expoente fracionário, ó. O radicando que é 5 vira base, o expoente é uma fração. Quem é o expoente do 5 aqui dentro? Então, 1. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Tá? Aqui eu tenho potência de uma potência, o expoente de dentro vai multiplicar o de fora, vai ficar 5 elevado a 2y. E aqui eu vou ter aquele caso, ó, multiplicação de potência com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, 1 mais 1 terço. E essa fração nós fizemos quase agora, essa soma de fração aqui. Então, eu tenho 5 elevado a 2y é igual, ó, vou conservar aqui o 5 e vou fazer, ó, o denominador continua sendo 3, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 4 terços. As bases são iguais, os expoentes também serão. Então, eu tenho que 2y é igual a 4 terços. Ó, eu posso dividir aqui por 2 e posso dividir aqui por 2. 2y dividido por 2, 1y. 4 dividido por 2 dá 2, então aqui ficou 2 terços. Então agora eu já tenho o valor de y. E agora eu vou fazer a subtração. Tá? Vou fazer a subtração ali. Então, vamos aqui para o nosso terceiro e último passo na questão aí. Ó, terceiro e último passo. Você tem aqui, ó, x menos y. Chamei aqui de x menos y. Quem é x? X é igual a 8 quinzeavos. Quem é y? 2 terços. Aí você vai tirar o MMC entre 15 e 3. O MMC entre 15 e 3 é 15. Você pode fazer o decompor em fator primo ou lembrar de uma propriedade. O MMC entre múltiplos é o maior deles. Tá? 15 é múltiplo de 3, então o MMC é 15. 15 dividido para 15 dá 1. 1 vezes 8, 8. Menos 15 dividido para 3, 5. 5 vezes menos 2, menos 10. Então, quanto é 8 menos 10? Menos 2. Então, menos 2 quinzeavos, que nós encontramos na letra D. Gabarito letra D, gabarito procede, e vamos fazer a próxima. Questão 23. Determine x ao quadrado mais 1. Ele quer x ao quadrado mais 1. Para o valor de x que satisfaça a equação log de 8 na base x elevado ao quadrado, menos 4 vezes log de 9 na base x, né, mais 4. Olha só,
O x não é a base do log? Se o x é a base do log, então, a primeira coisa eu vou fazer a restrição. Se o x é a base ela tem que ser diferente de 1 e a base ainda tem que ser maior que quem? Que 0, tá? Não é negativa, tem que ser diferente de 1 e maior que 0. Beleza, já coloquei restrição para a minha base. E agora, uma outra coisa que eu vou escrever aqui é aonde tiver log de 9 na base x, eu vou chamar de y, tá? Vou chamar de y. Então, reescrevendo a minha equação agora, ela vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 0. Beleza? Aqui, se você fizer soma e produto, você pode até fatorar esse, que seria um trinômio quadrado perfeito, né? Isso aqui. Se você fizer soma e produto, você quer dois valores, aonde o produto é 4 e a soma também é 4. Produto e 4 e soma 4, y1 vai ser igual ao y2, que é igual a 2. Tá? Se você fizer o delta, vai dar 0. As raízes são reais e iguais. Né? Então, a raiz aqui é igual a 2. Então, y igual a 2. Tranquilo? Agora eu vou voltar na minha equação ali e achar o valor de x. Tá? Terceiro passo na questão aqui vai ser o seguinte. Qual o terceiro passo? Achar x, eu só achei y. Log de 9 na base x é igual a y. Y é igual a quanto? 2. Agora eu vou usar a definição do log. Qual o valor que eu devo elevar à base? Então eu vou elevar a base ao valor do log para se obter o logaritmando. Tá? Então aqui eu tenho, ó. Você não precisa nem achar o x. Por quê? Olha o que a questão está me pedindo. Vou até chamar aqui de... Você podia achar o x ali igual a mais ou menos 3, pegar o valor positivo, enfim. Tá? Mas olha só, a questão pede x ao quadrado mais 1. Quanto vale x ao quadrado? 9. Mais 1, 10. Tá? Então já sei que o gabarito é E. Mas você podia fazer assim, olha só. Você tem que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Aí você teria x igual a menos 3 e x igual a 3. Essa aqui não serve porque, ó, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, a nossa raiz, nosso valor de x que serve seria isso aqui. Opa! Seria isso aqui, ó. Esse aqui seria o valor de x. Ó, 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Tá? Gabarito letra E. E vamos fazer a próxima aí. Questão 24. Né? Se f de x é igual a log de x ao quadrado na base raiz de 5, com x real e maior que 0, então o valor de f da f de 5 é... Então, olha só. Ele pede uma função composta aqui. Então, primeiro, eu vou achar o valor desse f de 5 aqui. Espera aí. Deixa eu só mudar aqui. Vou achar primeiro o valor da f de 5. Tá? Vou ver quanto ele vale. Então, vou pegar a minha função aqui. O primeiro passo vai ser f, onde x é 5, vai ser igual a log de 5 ao quadrado, que é o x, na base raiz de 5. Beleza? Então, olha só. Esse cara aqui vai ficar assim, ó. F de 5 é igual. Dá para escrever esse 5 aqui na base 5? Você podia muito bem pegar esse log aqui, reescrever aqui embaixo, chamar de uma letra, ou fazer igual eu fiz na questão anterior, tá? Então, beleza. Tá vendo esse log aqui? Deixa eu destacar ele aqui. Esse log aqui, vou trabalhar ele separadamente ali, tá?
Sandro, eu esqueci algumas propriedades, mas eu posso fazer pela definição? Sim, cara, nada te impede. Você vem aqui, ó, log de 5 ao quadrado na base raiz quadrada de 5, eu vou chamar isso aqui de n, tá? Então, olha só, base elevado ao valor do log é igual ao meu logaritmando. Escrevendo esse raiz de 5 na base 5, eu vou escrever assim, ó, 5. O expoente é fracionário, né? Ó, o expoente do 5 é 1 e aqui é índice 2. Então vai ficar 5 elevado a meio. Isso elevado a n é igual a 5 elevado ao quadrado, ou seja, 5 elevado a 2. Potência de uma potência, você vai ter 5 meio vezes m, vai dar meio m. É igual a 5 elevado a 2. As bases são iguais, eu vou igualar os expoentes. M sobre 2 é igual a 2. Multiplicando cruzado, m vai ser igual a 4. Então isso aqui implica que minha f de 5 é igual a 4. É que isso aqui não é o valor da f de 5, que eu chamei de m, que é igual a 4. Então, vou destacar aqui. Beleza. Então, esse f de 5 aqui, se eu pensar agora aqui nessa função aqui, meu f de 5, ele virou o quê? F da f de 5. Quem é f de 5? 4. Então, basta calcular agora f de 4 no meu segundo passo. No meu segundo passo, eu vou... Deixa eu só voltar aqui. No meu segundo passo, eu vou fazer aí a f de 4. Tá? Então, a f de 4 vai ficar assim, ó. Segundo passo, f de 4 é igual log de 4 ao quadrado na base raiz de 5, que o x é 4. Então, onde tem x, eu coloquei 4. Beleza. Então, vou continuar escrevendo aqui, ó. F de 4 é igual log de raiz de 5. Esse 4 eu não posso escrever na base 2? Sim. 2 ao quadrado, que é o 4, e por sua vez está elevado ao quadrado. Então, eu vou novamente destacar esse log aqui, tá? Vou começar só a escrever o log, eu sei que é f de 4. Então tem um log e o log está assim, olha só. Log ó, potência é uma potência, multiplico de dentro pelo de fora. 2 vezes 2, 4. Então ficou com 2 elevado à quarta potência. Beleza. Achei o log. Aí olha para as opções, ó. Sandro, o log está na base 10 nas opções. Porque o log é assim, olha só. O log de base 10, eu posso representar a base, sei lá, eu tenho um y qualquer na base 10. Ou simplesmente escrever log de y na base 10, assim sem precisar representá-la, tá? Quando você vê um log assim, a base que está aqui é 10. Então, fazendo mudança de base, você lembra como você muda a base? Só voltar ali. Ó. Como eu mudo a base, Sandro? Eu tenho um log de A na base B e quero passar para uma base C. Já sei que vai virar uma fração. Então eu tenho um log na nova base que for necessário escolher, que eu chamei de base C, né? Foi base C, Sandro. A base C. Log de base C. Então esse logaritmando ele vem aqui para cima, sendo logaritmando no numerador, e a base vira o logaritmando aqui. Beleza? Olha só. Eu vou escrever esse cara na base 10. Log e log de base 10. Aqui eu vou ficar com 2 a quarta e aqui a raiz de 5. Tá? Aqui você pode lembrar daquela propriedade de log assim. Nem propriedade, né? Decorrência da definição. Quando você tem assim, ó, o log de uma potência no logaritmando. Você dá um peteleco aqui, ele vem para frente. Ó. M, que multiplica log de A na base B.
Então, se eu der o peteleco nesse 4, ele vem aqui para frente, vai ficar 4, que multiplica log de 2 na base 10. Sobre o raiz de 5, eu posso escrever assim, ó. Raiz de 5 vai ser 5 elevado a quem? Meio, que você se acostumou já. Tá? O numerador ali eu tenho 4 vezes log de 2 na base 10. Sobre, aqui eu posso dar o peteleco também. Ó. Vou dar o peteleco nesse meio, ele vai vir aqui para frente. Ó. Tá? Vai ficar meio vezes log de 5. Olha só um detalhe. Esquece o log por enquanto. Divisão de fração. O que você faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 4 dividido por meio é a mesma coisa que 4 vezes 2. Vezes log de 2 sobre log de 5. Olha o que acontece agora. Eu tenho 4 vezes 2, 8. 8 log de 2 na base 10. Tá? Aí você já olha para as opções, você até tem 8 log de 2 na letra D. Você, pô, será que é ele mesmo? Eu não mexi no denominador ainda, mas será que é ele mesmo? Sim. Vai ser letra D aí, você já viu eu já fazendo essa questão. Isso é uma questão antiga da ESA, então você já viu a solução dela há muito tempo, né? Letra D. Agora o que acontece? Esse log de 5, você já trabalhou bastante aí, você que começou a estudar log, foi devagar, você já pegou em livros como você trabalhar com esse log quando está na base 10. Aí o que você faz mesmo? Eu vou transformar esse log na seguinte forma. Ó. Como eu posso escrever o 5 favorável ao que eu tenho? 10 dividido por 2. Por que 10 dividido por 2, Sandro? O 5 podia ser 20 dividido por alguém para ficar mais fácil para a gente, 10 por 2, porque a base é 10. E log de 10 na base 10 é igual a 1. Tá? Então, olha só. Continuando aqui, eu tenho 8 vezes log de 2 na base 10 sobre log da divisão é igual ao log da diferença. Você usando a propriedade aí, ó. Log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Beleza? Quando o logaritmando e a base são iguais, o log vale 1. Então ficou assim, ó. Deixa eu só mudar a cor aqui para dar um destaque maior. Fiquei com 8 vezes log de 2 na base 10 sobre o log de 10 na base 10 é 1 menos log de 2 na base 10, que encontramos realmente na letra D. Gabarito letra D, ele procede e vamos fazer a próxima. Questão 25. O produto, log de, abre, entre parênteses, né? Log de 12 na base 3, abre colchete, log de base 4, que multiplica 10 elevado a log de 7 na base 10, fecha colchete, o log de base 12, que multiplica log de 11 a quarta na base 11, fecha colchete, log de 81 na base 7. Beleza. Então, olha só. Antes de começar a resolver, você tem uma das propriedades que você pode usar, o decorrência de definição, é o seguinte. Quando você tem uma base e o expoente é um logaritmo, beleza? Tá vendo? Aqui que você vai reparar. A base da potência é igual à base do logaritmo? Sim. Se a base da potência for igual à base do logaritmo, o resultado dessa operação é o logaritmando ali m. Beleza? Onde você vai usar isso? Ó? Aqui. Ó. Então vamos reescrever esse log. Aí você tem aqui, ó, log de 12 na base 3 vezes, abre colchete, log de 4, na base 4 ali, perdão, não é log de 4 não, log de base 4. Aqui, tá vendo, ó, base da potência é igual a base do logaritmo. Então, o resultado dessa expressão é quem? O meu logaritmando ali, que é 7. Então, vai ficar 7 aqui, ó. Tá? Então, log de 7 na base 4. Fecha colchete, vezes, abre colchete, log de base 12, e ali você vai ter aquela decorrência de definição. Quando você tem um log e tem um expoente aqui. Você talha o peteleco no expoente do logaritmando e vai ficar m,
que multiplica o log de A na base B. Então, o que eu posso fazer aqui, tá vendo? Vou dar o peteleco nesse 4 e ele vai vir aqui para frente. Vai ficar assim, ó. Abre parênteses, 4, que multiplica log de 11 na base 11. Fecha parênteses, fecha colchete, log de 81 na base 7. Vou deixar assim por enquanto, tá? Então, aqui eu tenho um log de 12 na base 3, vezes log de 7 na base 4, vezes log de base 12. E aqui, olha só. Quando o logaritmando e a base são iguais, isso aqui vale 1. Então, 1 vezes 4, 4. Vezes log de 81 na base 7. Aqui que você olhou, você pode fazer mudança de base. Sandro, em qual base eu posso escrever isso? Em qualquer uma que você escolher aí, tá? De preferência, porque você já tem ali mesmo, seria preferencial, tá? Então, você pode escolher na base 3, ou na base 4, ou na base 12, ou na base 7, que a resposta não vai mudar. Beleza? Então, escrevendo na base 3 mesmo, já que é a primeira base que está aqui, esse log eu não vou mexer nele. Log de 12 na base 3, vezes. Como posso escrever o log de 7 na base 4, na base 3? Vai virar uma fração e eu vou escrever todo mundo na base 3. Né? Aqui vai ficar log de 7 na base 3 sobre o log de 4 na base 3, vezes, vai virar a fração ali, log de 4 na base 3 sobre o log de 12 na base 3, vezes log de 81 na base 3, dividido por log de 7 na base 3. Olha só, log de 7 na base 3, deixa eu só pegar aqui. Ó, posso cortar log de 7 na base 3, vai embora com log de 7 na base 3. Posso simplificar aqui, ó. O log de 4 na base 3, vai embora com log de 4 na base 3. O log de 12 na base 3, eu posso cortar com o log de 12 na base 3. Então, isso aqui sobrou quem? O que sobrou aqui para mim? Sobrou log de 81 na base 3. Se você ficar com dúvida, chama isso aqui de uma letra e aplica a definição, tá? Ou você pode escrever, se você decompor esse 81, o que é 81 na base 3? 81 na base 3 é 3 à quarta. Então, ó, dando o peteleco aqui, você vai ter 4, que multiplica log de 3 na base 3. E o log de 3 na base 3 vale 1, eu tenho 4 vezes 1, que vai dar 4. Gabarito, letra B, e o gabarito aí procede. Questão 26. Sendo log de 2 na base 10 igual a A e log de 3 na base 10 igual a B, o valor de log de 160 na base 9 é igual a... Então, olha só. Eu tenho um log de 160 na base 9. Então, o que eu vou fazer com esse log de preferência? Vou escrever na base 10, por quê? Porque eu tenho um log de 3 na base 10 e log de 2 na base 10. Então, vou mudar esse log para a base 10 para ver se vai ser bom. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Mudando aí para a base 10, eu vou ter log de 160 na base 10 sobre log de 9 na base 10. E eu posso pensar em fazer o seguinte primeiro. No numerador, olha o que eu vou fazer. O 160, eu não posso pensar em fazer log de 16 vezes 10. Por quê, Sandro? Porque você aprendeu nas aulas de logaritmo que o log de um produto, log de A vezes C na base B, eu posso escrever sendo log de A na base B mais log de C na base B. Beleza? Sandro, e por que você preferiu escrever 16 vezes 10 ou qualquer outra coisa que dava 160? Porque se está na base 10, eu sei que log de 10 na base 10 é igual a 1. Então eu já tentei achar uma facilidade. E o log de 9, vê se eu não posso escrever o 9 assim, 3 ao quadrado.
Posso. Então, no numerador, eu vou escrever a seguinte propriedade no numerador. O log do produto é igual ao log da soma. Log da soma. E no denominador, eu vou dar aquele famoso peteleco e já vem aqui para frente. Vai ficar 2 vezes log de 3 na base 10. O 16, vê se eu não posso escrever o 16 assim. Log. O 16 na base 2, vê se não é 2 a quarta. É essa. Mais. Quanto vale o log de 10 na base 10? 1. 1. Sobre 2 vezes. Quanto é log de 3 na base 10? A questão me falou que é B. Então aqui B. Tá? Novamente, eu vou dar o peteleco aqui, ó. Vai ficar 4 vezes log de A na base 10 mais 1 sobre 2B. E log de A não, você não vai ver log de 2, cara. Deixa eu voltar aqui tudo aqui. Log de 2 na base 10, perdão, mais 1 sobre 2B. 4 vezes. Quem é log de 2 na base 10? A. Então, 4A mais 1 sobre 2B. Encontramos isso na letra B, né? Letra B, gabarito letra B. O gabarito aí procede. Questão 27. Sejam RS duas retas paralelas distintas entre si 5 centímetros. Então, distam entre si 5 centímetros, né? Então, tenho duas retas paralelas que distam entre elas 5 centímetros. Então, elas são paralelas distintas, né? Então, vou esboçar aqui um pequeno desenho. Aqui, duas retas paralelas. E a distância entre elas é de 5 centímetros. 5 centímetros aí. Beleza. Aí ele fala aqui pra gente o seguinte. Seja P um ponto na região interior a essas retas, distando 4 centímetros de R. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui é a reta R e a reta S, tá? Então, ela está a 4 centímetros. Aqui está o nosso ponto P. Está a 4 centímetros de R. Então, vou chamar aqui de reta R. Reta R. E reta S. Tá? Beleza. Então, aqui vale 4 centímetros. Então, aqui vale 1 centímetro, já que é assim. Tranquilo. Aí ele fala. A área do triângulo equilátero PQR, cujos vértices Q e R estão, respectivamente, sobre a reta R e S. Então, eu tenho aqui ponto Q aqui, por exemplo, e sobre a reta S, eu tenho um ponto R ali. E agora eu vou esboçar esse triângulo equilátero. Então, tem um triângulo equilátero, beleza, já fiz o desenho. O que eu posso lembrar do triângulo equilátero? O triângulo equilátero tem os lados todos iguais, né? Beleza. E aí, Sandro, o que eu faço agora? Uma outra coisa que você pode lembrar é o seguinte. Se o triângulo é equilátero, esse ângulo aqui, ele vale 60 graus. Esse aqui vale 60, esse vale 60. Esse ângulo aqui, eu vou chamar de um ângulo alfa qualquer. E esse ângulo aqui de baixo, aqui ó, que eu vou deixar verde, esse aqui, você consegue perceber que esse ângulo eu posso chamar ele de 120 menos alfa, porque olha só, isso aqui tudo é 180. Já tenho 60, falta 120. Então, alfa mais esse pedaço seria 120. Se isso aqui é alfa, isso aqui vai ser 120 menos alfa. 120 graus menos alfa. Beleza? Tranquilo, né? Então, aqui vale 4 e aqui vale 1. Então, vou chamar esse ponto aqui de um ponto M. Esse aqui é um ponto N.
para poder dar nome aos triângulos. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou focar no triângulo PQM, que eu tenho esse ângulo, tenho o cateto adjacente e tem a hipotenusa, que forma 90 graus, né? Então, você tem cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza. Agora eu vou para o triângulo, para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui menor, que é o triângulo PRN. No triângulo PRN eu tenho que a mesma coisa, ó, cateto adjacente que vale 1 e a hipotenusa que vale L. Então eu tenho o seguinte, cosseno de 120 menos alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza. Tranquilo. Aí, o que você vai ter que reparar agora? Lá na aula de trigonometria, você tem o seguinte, o cosseno de uma diferença de arcos. Cosseno de uma diferença. Deixa eu colocar a diferença, aí um pouquinho maior, né? Tá aparecendo um pontinho. Então, cosseno de uma diferença, você vai escrever cosseno de x vezes cosseno de y. Isso aqui é mais, isso aqui é menos, aqui fica mais. Seno de x vezes seno de y. Então, vou utilizar isso aqui. Então, vou ficar com cosseno de 120 vezes cosseno de alfa mais seno de 120 vezes seno de alfa é igual a 1 sobre L. Tá? Vou trazer isso aqui para cá. Então, beleza. Ó, quanto vale o cosseno de 120? O cosseno de 120 ele está no segundo quadrante. E o cosseno de 120 ele é igual a menos o cosseno de 60. Então, o cosseno de 120 vale menos meio. Então, estou ficando aqui com menos meio vezes meio, né? Parece que é L sobre 2. Menos meio. Quanto vale o cosseno de alfa? Aqui, ó. 4 sobre L. Mais. Quanto vale seno de 120? O seno de 120 é um arco do segundo quadrante do ciclo trigonométrico e, fazendo redução ao primeiro quadrante, ele é equivalente, ou seja, ele é igual ao seno de 60. E quanto vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Tá? Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes seno de alfa. E tudo isso é igual a 1 sobre L. Tá? Ó, aqui é 4, tá? É 4. Posso simplificar aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, aqui, ó, menos 1 vezes 2, estou ficando com isso aqui, ó. Menos 2L, menos 2 sobre L, perdão, raiz de 3 sobre 2 vezes seno de alfa. Tudo isso igual a 1 sobre L. Tranquilo? Tranquilo, né? Olha só. Posso pegar esse 2, menos 2 sobre L e passar para lá. Vou ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes seno de alfa é igual a 1 sobre L mais 2 sobre L. Soma de fração com o mesmo denominador, eu posso conservar o denominador e somar os numeradores. Então, estou ficando assim. 3 sobre L. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é sumir com esse denominador. Vou multiplicar a equação toda por 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Dividido por 2, raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes seno de alfa. 2 vezes 3, 6. 6 sobre L. Agora, você pode pensar em racionalizar. Eu gosto muito de multiplicar as equações.
Então, eu vou multiplicar ambos os lados dela por raiz de 3. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, vezes seno de alfa é igual a 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3 sobre L. Quanto é raiz quadrada de 9? 3. Então, tenho 3 vezes seno de alfa sobre, igual 6 raiz de 3 sobre L. Dividindo a equação toda por 3, eu vou ter 3 seno de alfa dividido por 3, seno de alfa. 6 por 3, 2. 2 raiz de 3. Tudo isso sobre L. Deixa isso aqui guardado aqui, ó. Tá? Então fica um pouco grande, mas estamos fazendo lá com calma para você ver todos os detalhes aí da questão, tá? Então, agora vamos para o nosso último passo na questão. Você reparou que você tem o seno de alfa e tem o cosseno de alfa e você precisa achar a área. Se você tem o cosseno e o seno do mesmo arco, você pode pensar na relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, né? Então aqui vou para o meu terceiro passo na questão. Eu posso pensar que o seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco é igual a 1. Quanto vale seno de alfa, seno ao quadrado de alfa? Ele vale 2 raiz de 3 sobre L. Só que isso aqui está ao quadrado. Mais, quanto vale cosseno ao quadrado de alfa? O cosseno vale 4 sobre L. Isso está elevado ao quadrado, tudo isso igual a 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. L elevado ao quadrado, L ao quadrado. Mais 4 ao quadrado, 16. L elevado ao quadrado, L ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Eu tenho soma de fração com o mesmo denominador. Antes disso eu tenho aqui, ó. Vou conservar e vou fazer o seguinte, ó. 3 vezes 4, 12. Quanto é 12 mais 16? 28. Multiplicando o cruzado, eu tenho que L ao quadrado está dando 28. Nosso quarto e último passo na questão vai ser o seguinte: a área. Você calcula a área do triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é o seu lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? E quanto vale L ao quadrado? 28. Raiz de 3 sobre 4. Quanto é 28 dividido por 4? 7. Então a área do triângulo é 7 raiz de 3. Gabarito letra B. O gabarito aí procede. Questão 28. Na figura abaixo, sabe-se que cosseno de beta é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de alfa vale... Olha só. Eu estou num triângulo que ele já tem um ângulo de 120, que ele é um triângulo obtusângulo. E o alfa e beta são ângulos agudos, ou seja, são ângulos menores que 90. Então, qual é o cosseno de um ângulo agudo que dá raiz de 2 sobre 2? 45. Então, o beta... ele vale 45 graus. Sandro, tem outros valores de cosseno de beta que dá raiz de 2 sobre 2. Sim, mas ia superar, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. E ele é agudo, então pertence ao primeiro quadrante, 45 graus. Então, olha só, foi o que eu te falei. Primeiro passo aqui, você tem o seguinte: se você somar os ângulos internos de um triângulo, ele tem que dar 180. Já tenho alfa, 120 mais 45, 165. Somando isso tudo tem que dar 180. Então, o alfa só pode ser igual a quanto? Olha só. Seria 180 menos... Deixa eu melhorar esse alfa, né? Tá péssimo. Alfa é igual a 15 graus. Confere? 180 menos 165.
15 graus. E a questão pede o cosseno de alfa. Só que o cosseno de alfa é 15 graus o alfa. Então, você sabe de cabeça quanto vale o cosseno de 15? Não. Você podia pensar em também arco metade, enfim. Né? Porém, eu posso pensar em uma subtração de arcos com dois ângulos notáveis que eu conheço. Então, o cosseno de 15 pode ser cosseno de 45 menos 30. Porque são dois ângulos que você conhece e a diferença dele dá 15. Ah, Sandro, então eu posso fazer aquela fórmula que eu já usei anteriormente, que é cosseno de uma subtração de arco. Eu vou fazer cosseno de 45 vezes cosseno de 30 graus mais seno de 45 vezes seno de 30 graus. Quanto vale cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto vale cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Mais, quanto vale cosseno, quanto vale seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Vezes, quanto vale seno de 30? Meio, ou seja, 1 sobre 2. Multiplicação de fração, eu multiplico o numerador com o numerador. Tem uma multiplicação de radicais. Eu vou conservar o radical e multiplicar o radicando. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Que opção tenho isso? Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Questão 29. Simplifique a expressão. É igual, abre parênteses, 1 mais cotangente ao quadrado de x, fecha parênteses, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de x. Teremos, então olha só. Vamos lá. Você lembra o que é cotangente? Cotangente é o inverso da tangente. E eu posso também escrever que cotangente é... O que é tangente? Seno sobre o cosseno do arco em questão. Se a cotangente é o inverso, então a cotangente vai ser cosseno do arco sobre o seno do mesmo arco. Porém, aqui está o quadrado, então aqui está o quadrado e ao quadrado. Vezes... Agora, se você olhar para esse cara, você, caraca, Sandro, o que eu tenho ali? Eu vou ter que aplicar distributivo ali? Não, cara. Olha só, lembra da relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco é igual a 1. Então eu tenho que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tranquilo? Tranquilo. Então, no lugar desse cara aqui, tá vendo? Ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu posso escrever seno ao quadrado de x. E eu vou ter o seguinte aqui, ó. Seno ao quadrado vezes 1 seno ao quadrado. X mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre o seno ao quadrado de x. Tá? Seno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Posso simplificar aqui, ó. Posso simplificar, ó, seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de x. Beleza. E se você olhar para o numerador ali que ficou, você tem a relação fundamental da trigonometria. E essa relação é igual a quanto? 1. Então, é igual a 1, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima? Questão 30.
a soma das raízes da equação seno ao quadrado de x menos 3 quartos igual a zero, onde zero é menor que o arco x e o arco x menor que 360 graus. Então, olha só, vamos trabalhar no ciclo trigonométrico aí. Então, primeiro, eu vou ver quanto vale o seno do arco x. Então, tem aqui, no primeiro passo, vai ser fazer o seguinte, seno ao quadrado do arco x é igual a 3 quartos. Seno ao quadrado, seno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 quartos. Raiz quadrada de 3 exata tem? Não. Então, vou deixar no radical. Seno do arco x é igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre... Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, eu tenho isso aí. Pensando no primeiro quadrante, né, aqui eu tenho positivo e negativo. Então, eu tenho um ciclo trigonométrico assim. Deixa eu esboçar o ciclo trigonométrico aqui. Vou esboçar ele. Tem um eixo x, que é o nosso eixo do cosseno, e o nosso y, seno. Beleza? Seno e cosseno. Então, olha só. No primeiro quadrante, eu tenho o seno positivo. Então, olha só. O meu seno, ele ficou assim. Ele pode ser o seno do meu arco x. Ele pode ser mais raiz de 3 sobre 2. E o seno do arco x também pode ser menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Você sabe que o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante. Então, olha só. No primeiro quadrante, qual é o seno de um ângulo que vale raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Então, aqui você teria no primeiro quadrante o valor do seno igual a 60 graus. Tá? 60 graus aqui. Sandro, quanto vale esse ângulo no segundo quadrante? Então, para achar no segundo quadrante, basta você pegar 180 menos 60, que seria um arco de 120 graus. Então, seria aqui 120 graus. Que também daria raiz de 3 sobre 2. 120 graus. Agora, você tem ele menos raiz de 3 sobre 2, estaria no terceiro quadrante. Aí você pega o que para achar no terceiro quadrante? Você vai pegar o valor de x, ou o valor de x aqui eu achei 60 no primeiro quadrante, e vou somar com 180. Opa, deixa eu só colocar aqui. Eu tenho 60 mais 180 vai dar 240. Então vai estar aqui. 240. E o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? E agora, para reduzir para o quarto quadrante, eu vou ter o seguinte detalhe. Eu vou ter 360 menos 60, que vai dar o quê? 300 graus. Tá? 300 graus aí. E agora eu vou somar aqui, ó. 300 graus. Então, todos esses caras estão no intervalo de 0 até 360. Então, esses são todos os ângulos que satisfazem essa condição aqui. E ele quer a soma, né? São as nossas raízes aí, os valores de x. Então, ele quer em graus, né? Podia ser em pi, né? Pi radiano, mais 60 graus, mais 120 graus, mais 240 graus, mais 300. Aqui eu tenho 360 mais 360, 720. Então, a soma dá 720 graus. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Questão 31. Se seno de x mais cosseno de x é igual a 1/5, com 0 menor ou igual a x e x menor ou igual a 180, então o valor de seno de 2x é... Beleza.
Primeira coisa é, quem é seno de 2x? O seno de um arco duplo, né, como eu tinha comentado aí, o seno de um arco duplo, ele vai ser igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Beleza, deixei guardado. Agora, o meu primeiro passo na questão vai ser o seguinte. Eu tenho que seno do arco x mais o cosseno do arco x é igual a 1/5. Olha só o que você pode fazer nessa questão. Você pode usar o fundamental, fazer uma equação de segundo grau, fica feliz aí, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou elevar ambos os lados da igualdade ao quadrado. Tá? Então, eu tenho seno ao quadrado do arco x. Né? Então, vou fazer quadrado do primeiro termo. Opa. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ó. Por que eu escolhi fazer isso? Aqui eu já tenho o que eu quero. Eu quero saber os 2 vezes seno de x, cosseno x. Aqui, ó. Tem eles aqui, ó. Ó. É isso aqui que eu quero. Ah, Sandro, legal. Mais quadrado do segundo termo. Isso tudo igual a, ó, 1 elevado ao quadrado, 1. 5 elevado ao quadrado, 25. Então, olha só. Se você colocar esse cara aqui, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, não é o fundamental? Sim. Ele vale quanto? 1. Então, eu tenho 1 mais 2 vezes seno do arco x vezes o cosseno do arco x. É igual a 25 avos. 2 vezes seno do arco x vezes o cosseno do mesmo arco é igual a 25 avos menos 1. Beleza? Então, aqui eu tenho o seguinte. Vou escrever aqui em cima. Então, eu vou ter 2 vezes o seno do arco x vezes o cosseno do arco x é igual. Ó. Vou repetir aqui o 25 e vou fazer 25 vezes, aqui eu multiplico, ó, 25 menos 1, menos 25, mais 1, menos 25 mais 1, menos 24. Então, menos 24, 25 avos. Então, 2 seno de x cosseno x é menos 24, 25 avos. Gabarito letra B. Tá? E o gabarito aí procede. Tranquilo? Então, vamos fazer a próxima. Questão 32. O cosseno do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 14 horas e 30 minutos vale. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou lembrar é, lá no início das aulas de geometria plana, quando você está trabalhando com ângulos, você viu uma seguinte fórmula. O ângulo formado, vou chamar de alfa, tá? O ângulo formado pelos ponteiros do relógio, ele em módulo era 60 vezes a quantidade de horas menos 11 vezes a quantidade de minutos, tudo isso dividido por quanto? Por 2. Tá? Tudo isso dividido por 2. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, o alfa vai ficar igual. Aqui não é 14 horas, é um relógio de ponteiros. Então 14 horas são equivalentes a 2 horas. Porque você também viu na aula que esse cara aqui, ele tinha um padrão, tá? Ele era maior ou igual a 1 e menor que 11 horas aí. Lembra disso? Lembra, né? Então, eu tenho 60 vezes 2
menos 11 vezes a quantidade de minutos. São 30 minutos. Tudo isso dividido por 2. Então, tenho que alfa está ficando um módulo de 2 vezes 60 a 120, menos 3 vezes 11 vai dar 330. Tudo isso dividido por 2. Então, alfa é igual. Ó, quanto é 120 menos 330? Menos 210. Sobre 2. Então, você tem o seguinte. O módulo de um valor negativo é um valor absoluto sem sinal. Então, eu tenho 210 dividido por 2 dá 105 graus. 105 graus. Aí, beleza. O ângulo alfa é 105 graus. E ele é o menor ângulo, porque em torno de um ponto você teria 360. Se eu tenho 105, faltaria quanto para 360? Então, o outro ângulo seria bem maior, né? Seria 255. Então, esse é o menor ângulo realmente. Ele quer o segunda parte. Ele quer o cosseno desse menor ângulo aí. Ele quer o cosseno de 105 graus. Deixa eu só apagar aqui. Cosseno de 105. Aí o cosseno de 105 eu posso escrever sendo cosseno de 60 graus mais 45. Você também podia pensar em 45 mais 60. Não tem problema. Tá? A gente acaba pensando assim primeiro. Então, você tem um cosseno de uma soma de arcos. Então, se você tem um cosseno da soma, é o cosseno de 60 graus vezes cosseno de 45. Então, você vai fazer cossa, cossa. Se é mais, fica menos. Agora, senta, senta. Seno de 60, seno de 45. Então, você tem aqui. Quanto vale cosseno de 60? Meio. Vezes. Quanto vale cosseno de 45? Raiz de 2. Sobre 2. Menos. Quanto vale seno de 60? Raiz de 3. Sobre 2. Quanto vale cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Então está ficando assim, ó. Raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6 sobre 4. Aí você olha para as opções e acaba não encontrando, porque eu escolhi nessa ordem. Se você escolhesse na ordem contrária, você já praticamente aí poderia achar a questão, enfim. Eu vou colocar esse menos em evidência e você vai ver o seguinte. Ó, vai ficar menos em evidência. Então, o que é positivo vai ficar negativo dentro do parênteses, e quem é negativo vai ficar positivo. E você pode escrever assim, mais a raiz de 6, tudo isso sobre 4. Porém, você acha que não tem essa opção. Tem, aqui, ó. Olha para a letra D. Essa mesma opção aqui. A ordem das parcelas não altera o quê? O resultado. Gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 33. Seja f, se f é uma função real tal que. Primeira equação. F de A mais B, eu posso escrever sendo como f de A vezes f de B. Segunda dica, f de 1 igual a 2. F de raiz de 2 é igual a 4. Então, é possível afirmar que f de 3 mais raiz de 2 vale. Então, olha só. Ele quer saber o valor de f de 3 mais raiz de 2. Aí, primeiramente, o que eu posso pensar nessa questão? Eu tenho uma soma. Se eu tenho uma soma, eu posso escrever sendo f de 3 vezes f da raiz de 2. Então, f de 3 mais raiz de 2, ela está ficando reduzida, por enquanto, a f de 3, e esse cara aqui vale 4.
Beleza? Aqui vale 4. Então, vou ter que colocar aqui 4. O f de 3, você pode pensar o seguinte: Sandro, pelo que eu tenho anteriormente, como eu posso pensar nessa f de 3? A f de 3 eu posso pensar assim, ó. F de 3 eu posso escrever sendo f de 1 mais f de 2. Confere? Sandro, por que justamente você escolheu f de 1? Você vai ver agora. Você vai perceber por que eu fiz isso. F de 3 mais raiz de 2 é igual f de uma soma, né, que eu tenho ali, de acordo com o enunciado da questão, eu posso escrever sendo f de 1 vezes o f de 2, então. Né? Já que o f da soma é o produto de cada valor aqui dessa soma, de cada parcial, vezes 4. Por que eu fiz isso? Porque o f de 1 eu conheço. Ele vale quanto? 2. Então, o f de 3 mais raiz de 2 está ficando assim. 2 vezes. Quem é f de 2? Para escrever favorável a mim, o f de 2 eu posso escrever assim. F de 1 mais f de 1. Tranquilo? Vezes 4. Tá? Então, f de 3 mais raiz de 2 está ficando 2 vezes. Quem é f de 1 mais 1? F de 1 mais 1, o f de uma soma, eu posso escrever sendo f do produto de cada parcela. Então, beleza. Acabamos com a questão. F da raiz de 3 mais 2 vai ser igual a 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 4. Então, você tem quanto aí? Ó? Você tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede.